E assim como a gente tem a árvore que tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, porque as novas gerações têm que aproveitar também, né, o que as outras gerações aproveitaram, cuidar da criança é basicamente parecido com a árvore, né? A gente tem que cuidar, tem que zelar, tem que dar muito amor e muito carinho. E isso passa não só pelos pais, pelos responsáveis, mas também pelo poder público, não é isso, Paulinho? Exatamente, exatamente isso, Moacir. Mais do que o poder público, um sistema todo do qual o poder público faz parte, que é o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que o professor Afonso falou em seu comentário, são plenas de direitos e esses direitos precisam ser preservados e promovidos. Parte desse processo todo tem a ver com o Conselho Tutelar, que realiza uma eleição para a escolha dos novos membros daqui a 15 dias, mais precisamente no dia 6 de outubro. E assim como uma eleição, uma votação para vereador, prefeitos, senadores e deputados, a escolha do conselheiro tutelar aqui em Foz do Iguaçu, em todo o Brasil, é por voto direto da comunidade e da população. Então é uma grande corrida aí já nas ruas de Foz do Iguaçu, com muitos candidatos em busca do voto, também nas redes sociais, ou seja, é um padrão muito parecido com as eleições aí convencionais para eleger os representantes no parlamento, no executivo e por aí afora. Mas quem vai falar sobre isso, quem vai contar como que é todo esse processo de planejamento e das as orientações para o eleitor, ou seja, para a comunidade que vai dar o seu voto para esse conselheiro tutelar, é Mabile Casella. Ela é relatora da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros dos Conselheiros Tutelares de Foz do Iguaçu. Encurtando um pouco, ela é responsável, faz parte dessa comissão que organiza todo o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares em Foz do Iguaçu. É isso, Mabile. Bom dia, seja bem-vinda ao programa. É isso mesmo, bom dia a todos, obrigada pelo convite. No próximo dia 6 de outubro, como você já falou, será realizada a eleição dos conselheiros tutelares de Foz do Iguaçu. Acho que para falar um pouquinho do processo, né, como é que isso ocorreu aqui no município. É responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizar o processo de escolha, né, então a cada 4 anos, sempre no ano subsequente à eleição presidenciável, né, conforme estabelece o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem que eleger novos conselheiros tutelares. Então, eles têm uma função equiparada, né, a um funcionário público, embora não sejam, né, efetivamente, mas é um cargo, uma função pública porque serve à população. Então, esse ano de 2019, em todo o Brasil, 6 de outubro é dia de eleger conselheiros tutelares. Então explica pra gente qual que é a função, a finalidade e as atribuições de um conselheiro tutelar. Por que é tão importante assim esse processo de escolha e a escolha, a boa escolha desses nomes, Mabile? Qual que é a função dentro desse sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente? Qual que é a função do conselho tutelar, do conselheiro tutelar? Então, historicamente, né, a partir da Constituição Federal, é dever da sociedade, da família e do Estado cuidar das crianças e adolescentes, né? Dessa forma, o Conselho Tutelar vai surgir como uma forma de eleger representantes da sociedade, da comunidade, para a tutela dessas crianças, para o cuidado, para a defesa, para a garantia, né, e, enfim, de crianças e adolescentes. Representantes locais e da comunidade para que eles possam ter aí essa convivência e esse contato mais direto. Também, historicamente, de acordo um pouco mais adiante com o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso vem mais especificado e com atribuições específicas, né, nessa atuação de intervenção em casos de violência, de violação, né, de direitos de criança e adolescente. Então, assim, no popular, se uma criança estiver sofrendo qualquer tipo de violência ou violação mesmo de direito, um conselheiro tutelar é a pessoa que a gente, em primeiro lugar, vai chamar para fazer a intervenção e atendimento. E é esse conselheiro tutelar que vai encaminhar para a rede de políticas públicas do município, a partir dessa identificação da situação, para que essa criança ou esse adolescente seja atendido dentro das necessidades daquele caso. Então, é uma importância extrema para o trabalho em rede e para o trabalho de proteção a essas crianças e adolescentes, de modo geral, né? Falando em faixa etária, Mabile, nós estamos falando de pessoas, de crianças e adolescentes de que idade? Criança, internacionalmente,
é até 18 anos, né? Mas de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, criança até 12 anos e adolescente dos 12 aos 17 anos, né? Ali. 11 meses e algumas horas. Isso mesmo. Então, esse conselheiro, então, ele de faz 0 a... O conselheiro faz o primeiro contato em casos de violação assim, dos direitos, né? Ou seja, ele precisa ter um preparo, uma compreensão, inicialmente da legislação, né? Depois de todo esse sistema que acontece, né? Por isso a importância de se escolher com critérios, né? Esse conselheiro. Exatamente. É um sujeito, um profissional fundamental, né? Assim, em casos de situações que ocorrem, digamos, fora do horário comercial, né? Quem está ali ativamente e pode ser contactado em plantão é o conselheiro tutelar. Existem outros serviços, como, por exemplo, a abordagem social, que é um serviço dentro da política de assistência social, que também é um serviço 24 horas e pode ser acionado, mas aí, frisando a importância, né, o conselheiro tutelar precisa conhecer a rede de serviços, né, precisa conhecer o que é direito da criança e do adolescente para ele poder fazer a intervenção e encaminhamento correto a cada situação. Então, por isso, é muito importante que os eleitores conheçam os candidatos, né, os seus currículos, as suas trajetórias e em que eles vêm atuando, para saber se realmente é aquele candidato que a pessoa quer escolher para cuidar das crianças e dos adolescentes, né? Para ser conselheiro tutelar, a pessoa precisa necessariamente defender, respeitar e promover o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou pode ter de reversar às vezes? Então, na verdade, todos nós, né, como cidadãos, devemos respeitar, devemos promover e tudo mais. E primordialmente os conselheiros tutelares. Aqui em Foz do Iguaçu, isso é uma autonomia dos municípios, né? Na lei municipal que dispõe da política de defesa, né, aliás, dos direitos da criança e do adolescente, para ser conselheiro tutelar, tem que ter no mínimo o ensino médio concluído e precisa ter 1 ano de experiência na área de defesa, promoção ou proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nessa fase de escolha, nós tivemos um edital com 3 etapas. A primeira etapa é uma prova escrita de nível médio, né, uma empresa contratada para que os candidatos fizessem. Para essa etapa, 160 pessoas se inscreveram, 108 compareceram e apenas 18 passaram na prova, né? Então a gente tem aí um pente fino qualitativo, de modo geral, e a segunda etapa foi a análise documental para saber se essas pessoas têm esse 1 ano de experiência na área da defesa, da promoção ou da proteção, né, dos direitos da criança e do adolescente, de acordo com o ECA, com as legislações do CONAN, com as deliberações do CONANDA. E a última fase e definitiva, né, que vai dar aí o ponto final ao processo, é a eleição dia 6 de outubro. Mabile, mas são quantos desses 18? São 18 candidatos, então? 18 passaram na prova escrita e 15 passaram no processo de análise, né, de experiência na área. Então, 3 pessoas no processo de análise, que é a segunda fase, foram excluídas do processo porque não conseguiram comprovar esse período mínimo de experiência na área, conforme a legislação prevê. Então, nós temos 15 candidatos. Hoje, nós temos 15 candidatos a conselheiros tutelares do município. E são para quantas vagas? Nós temos 2 conselheiros tutelares na cidade, 5 vagas para cada um, então 5 ficarão classificados na suplência, né? Porque é um cargo que não pode ficar ocioso em nenhum momento. Então, a cada vez que tem férias ou alguma situação de saúde que a pessoa precisa se licenciar, imediatamente precisa ser chamado o próximo suplente. Então, e esse conselheiro tem uma carga horária de trabalho? Como é que funciona? É remunerado? Sim, tem uma carga horária de 40 horas semanais. A remuneração hoje para conselheiro tutelar do município é aproximadamente R$ 4.200. E eles trabalham também em regime de plantão. Então, eles atendem na sede, em horário comercial, nas sedes, né, aqui no centro, e lá na Vila A, que é o Conselho 2. E também fazem uma escala de plantão, não é? Que podem atender a qualquer momento, a qualquer tipo de situação que precisa receber atendimento e intervenção, né? Eu vi que o Paulo tá se preparando aqui, mas vou encaixar uma antes. Você estava falando eu perguntei da faixa etária, é de 0 a 17 anos, prestes a completar 18, né? Que é a população atendida. Pelo Conselho Tutelar. Isso em Foz do Iguaçu dá uma população de quantas pessoas? Nossa, eu não vou saber te dizer precisamente números agora.
Tranquilo. Agora vamos então. Depois a gente busca essa informação, a gente complementa aqui, já joga na live. Eu tenho a função aqui de redes sociais, eu já busco aqui antes de acabar a entrevista. E o último censo acho que é de 2010, né, para isso. Então talvez um contato com as secretarias que atendem ou com o próprio Conselho Tutelar tenha um número mais preciso, né? Tá, e Mabile, uma outra situação que é uma dúvida. Essa é a segunda eleição para Conselho Tutelar com voto direto? Essa é a segunda. Tá, e então conta pra gente por que mudou, né, como que era a escolha antes, por que mudou, e também um paralelo com a outra eleição, que, salvo engano, eu acho que tinha mais candidatos do que nesta de agora. Bom, a escolha direta, ela tem do ponto de vista do processo democrático, né, de democracia participativa, representativa. Então, no mesmo processo que a gente segue. O que ocorria antes, até muito lá atrás, era de indicações para o cargo, né? O que não corresponde ao processo histórico de criação desse cargo e dessa função, né? Do ponto de vista, né, social e moral, enfim, como eu havia comentado antes. Então, o processo de escolha ser direto é dar legitimidade àquela pessoa que a gente está escolhendo para ser conselheiro tutelar. Aqui no caso de Foz do Iguaçu, nós tivemos, salvo engano, porque eu não estava no município ainda, 40, 50 candidatos, né, no pleito passado, que foi 2015. E esse ano nós tivemos 15, né, na fase final. Mas isso tem a ver com a mudança da lei que ocorreu no início desse ano, tendo em vista toda, né, a experiência do processo anterior, tendo em vista a compreensão da importância desse cargo, porque o requisito mínimo de ensino médio e 1 ano de experiência foi uma alteração da lei em março desse ano, né? Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, já reconhecendo que o processo anterior foi um processo bastante entroncado, era ainda nível médio, e a fim de afinar mais, né, qualitativamente esse grupo de pessoas que vão trabalhar. Então, é uma inovação, tanto a questão do ensino médio, quanto a 1 ano de experiência na lei. Mas essa é uma regra que vale só para Foz, ou ela é nacional para toda eleição nacional? Assim, os municípios têm autonomia para algumas definições. Por exemplo, existem recomendações, né, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado com relação a isso. Então, muitas pessoas a gente ouve dizer, esse cargo tinha que ser ensino superior, porque é um trabalho muito delicado, né? Só que isso foge, né, do princípio da dimensão daquele cargo, porque para ensino superior, eu sou assistente social de uma rede de política que atende. Nós já temos profissionais de nível superior que compõem uma rede de serviço governamental e não governamental, né, que é complementar, para esses atendimentos. E aí, partindo da compreensão de que o conselheiro tutelar é alguém da comunidade, eleito legitimamente pela população para zelar por esses direitos, não há nenhuma indicação ou recomendação de que seja nível superior. Mas nível médio sim, tendo em vista que tem um diálogo via relatórios com o Judiciário, com o Ministério Público, com as equipes, né, de atendimento, e que tem um trabalho aí que a gente compreende e que a maioria dos municípios tem adotado, né, o nível médio para esse cargo. O Mabile, a escolha é por um processo direto, né? E quem pode votar nesse processo direto? Quais são as exigências aí para ser eleitor do processo de escolha de conselheiros tutelares aqui de Foz? Bastante pertinente essa pergunta, porque as pessoas acham que quem vota para conselheiro tutelar é quem trabalha na área da infância, né? E, na verdade, qualquer cidadão com título de eleitor regular pode votar, né? Então, vamos dizer assim, quem votou na última eleição para presidente, certinho, vai conseguir votar agora. Mas o importante é isso, estar regular com a Justiça Eleitoral e estar com título regular. Esse é o critério. Inclusive os jovens de 16 anos. Inclusive, né? Tendo título de eleitor, eles já podem fazer a escolha nesse dia. E como é que vocês planejaram para que essa eleição, aí sim a resolução do voto esteja ou venha estar mais perto do eleitor? Vão ter urnas nos bairros? Serão quantas? Como é que vai ser esse processo, a estrutura eleitoral aí para essa votação? Bem, essa é a primeira vez que será feito o uso de urnas eletrônicas.
Então, veio toda uma orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, né, uma portaria, orientando quais a logística para alocar esses eleitores, porque nós temos hoje, em média, aproximadamente 170 mil eleitores aptos em Foz do Iguaçu. Então, a gente precisava de uma logística para urnas eletrônicas, de acordo com essa portaria. Então, nós temos 20 locais, né? Inicialmente, nós tínhamos elegido 10 locais, mas a gente, por um estudo territorial, a gente entendeu que seria pouco para alcance da população, como você comentou. Então, dobramos esse número enquanto comissão, enquanto conselho. Então, são 20 escolas. É importante dizer que nem sempre na eleição do conselho tutelar, a pessoa, o eleitor, vai votar na escola que ele vota nas eleições gerais, né? Então, para isso, a comissão elaborou um quadro da logística, né, de alocação das escolas e das sessões. Então, quando a pessoa for procurar, a gente indica que ela procure aonde ela vota na tabela e à frente já está identificado qual escola que ela vai votar. Isso porque tem historicamente, aproximadamente 30% da população apta votante vai fazer a eleição no dia 6 de outubro para a conselheira tutelar. Né? Então, isso é um pouco histórico. Então, eles não orientam que sejam os mesmos locais, com a mesma logística, que envolve 350 sessões, aproximadamente, né, eleitorais aqui em Foz. O anglo-americano é o maior colégio eleitoral do Paraná, então a gente precisou destrinchar ele, né, em várias sessões para poder dar conta dessa logística. Então, o eleitor precisa ficar atento a essa questão. O eleitor que queira se antecipar, se organizar, e onde que ele pode encontrar esses locais, aonde que ele encontra o endereço, no dia que ele for votar, que tipo de documento ele precisa levar só o título, precisa ter um documento com foto, precisa o título, documento com foto e um comprovante de residência, enfim, o que ele precisa se preocupar para garantir que vai chegar ao local de votação e vai poder votar, fazer a sua escolha. Bom, começando pelo final, o eleitor precisa levar título de eleitor e um documento com foto. Se ele não tiver o título em mãos, não tem problema, a gente consegue identificar, se ele sabe a escola que ele vota, a gente consegue procurar na lista. Mas facilita, porque essa logística é diferenciada para a eleição do conselho do que nas eleições gerais, a gente identificar qual a seção dele, para saber qual a urna, porque cada escola tem mais de uma urna. Então, para a gente identificar e ser mais ágil o processo. Mas só com documento com foto é possível e é legal fazer a votação como nas eleições gerais. Mas a gente tem recomendado que a pessoa leve o documento com foto e o título de eleitor. Não tem necessidade de comprovante de residência, tendo em vista que o título já tem essa prerrogativa. Se ele está regular em uma sessão aqui, significa que o cartório já identificou que ele é residente domiciliado na cidade e é eleitor daqui, né? Com relação ao acesso à informação desses locais, a gente tem a comissão, o conselho, as secretarias envolvidas dado o máximo de publicidade dentro das possibilidades que nós temos. Inclusive, agradecer novamente o convite da Rádio Clube, né, por esse espaço. E no site da prefeitura, que é o canal oficial, né? Também no jornal, tem saído, jornal, né, impresso. Nas redes sociais a gente tem circulado, nas rádios, no site das rádios que nós temos feito falas. Nessa semana nós fizemos uma entrevista informativa também na televisão, em 2 canais, né, de TV aberta, então isso é bastante importante porque é um canal que a população pode acessar. Como tem essa logística um pouquinho detalhada de local de votação, qualquer pessoa que tiver dúvida do local dela, se não tiver acesso à internet ou facilidade de compreensão nesse sentido dessa tabela que eu havia comentado, também pode ligar diretamente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no 3308-2109, e aí ser informado. E também no cartório eleitoral, porque é um trabalho conjunto, né? Como se trata de urnas e locais, essa logística toda, eles também têm lá colado no mural a questão de logística e tudo mais, horários, sessões nos bairros, né? E em relação aos candidatos, Mabi, a população, que, claro, os candidatos estão aí, estão correndo, a gente vê todo dia eles em campanha. Adesivos, né, nos carros, adesivos nos carros, material né, na internet, enfim, tá pulsando a coisa. Mas se o eleitor, no caso, ele queira
encontrar mais informações, uma biografia, um histórico de atuação desse candidato, ou mesmo as informações mais básicas, o número, coisas desse tipo, ele também encontra nessas mídias a que você se referiu, principalmente no site da prefeitura? Currículo não, né? Como o processo envolve essas 3 fases, todos os 15 que estão listados hoje para serem, né, que estão listados como candidatos, eles estão aptos e eles foram aprovados, né, diante das regras do processo aí. E então todos eles têm experiência na área, têm, né, algum tipo de trabalho, têm, digamos, conhecimento mínimo para exercer esse cargo. Do ponto de vista de currículo, de atuação, vai ser um garimpo do eleitor, como nas eleições gerais, né? A gente vai conhecer o projeto que aquela pessoa tem, né? Qual a linha que ela trabalha, isso é mais particular. E a gente também não consegue ter esse espaço, né, em função do tempo, porque a campanha começou a partir do dia 6 de setembro. São 30 dias de campanha. Geralmente para vereador são 45 dias, né? Esse é um pouquinho menos, em razão dessas questões de fases e tudo mais, de não ser só a eleição, né? É um processo de construção, né, Mabel? Ainda não temos, digamos, momentos organizados, regulamentados para que se conheçam melhor os candidatos, mas cabe ao eleitor fazer essa buscar essa informação e futuramente aos órgãos competentes aí envolvidos a promover mais esse debate, né? Enquanto você estava falando ali, eu fiz as continhas aqui daquela questão. Censo de 2010, Mabel, para a gente ver a importância desse debate e a importância do papel do trabalho do conselheiro tutelar. Censo de 2010, em linhas gerais, de uma população, censo do IBGE de 2010, que é o último mais exato que a gente tem, em linhas gerais, de uma população naquela época de 256 mil habitantes, de 0 a 17 anos, quase 18, 256 mil total, 64 mil nessa faixa de 0 a 17 anos, o que equivale a 25% da população. Então é um quarto da população onde diretamente os conselheiros tutelares têm esse trabalho, essa função social de proteção e atendimento às crianças e adolescentes. Poderia citar aqui mais a fundo, mas só para ficar o registro, de 5 a 9, por exemplo, 20 mil pessoas. E na faixa etária de 15 a 17, em torno também de 15 mil. Mas em linhas gerais, 65 mil. Pensando na criança, mais especificamente, a gente vê o quanto é importante a formação de uma criança, da proteção, de ela ter seus direitos garantidos, amparados. Então, a escolha dos candidatos aí é fundamental nesse sentido, porque é muita gente impactada pelo trabalho dos conselhos tutelares. E a gente não está falando só de criança com distinção de classe social, né? Isso é importante, eu queria que você reforçasse, que não é só para o morador de região A ou B ou de classe social B, é para todo mundo nessa faixa etária. Exatamente, Alexandre, é uma atuação que é sobre a defesa desses direitos de crianças e adolescentes sem distinção de classe social, até porque as violências e violações não têm, né, nem classe e nem cor e nem, não é? No município como Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Esses números, eles são expressivos lá do censo do IBGE de 2010, mas a gente também tem que pensar se o censo tem a capacidade de reconhecer a população em trânsito aqui, né? Nós temos muitas crianças indígenas em situação de trabalho infantil na cidade. E isso é uma questão que os conselheiros tutelares vão se debater, né? Nós, profissionais da rede, também nos debatemos com essa questão, que é bastante complexa. Então, assim, é um trabalho para todas as crianças e adolescentes do município e aquelas que também estão aqui passando, né? Passando por aqui. Então isso é um desafio histórico, né? Da política de atendimento, todas elas, mas essa área da infância é mais sensível ainda, né? Essa complexidade da área de fronteira, né, Mabel? Com certeza. Ô, Mabel, vai ser votação por urna eletrônica. Isso. Tem uma estimativa de que hora sai o resultado já para saber quem são os 10 contemplados e os 5 suplentes? Olha só, a gente teve uma reunião ontem no cartório eleitoral e a gente tem feito essa logística também, que não é muito fácil, mas a gente acredita que encerrando
às 17 horas e a gente tem que fazer o recolhimento das urnas com escolta da polícia e da guarda, né? Até agradecer a participação das forças aí nesse processo. Então a gente estima que ali no início da noite a gente tem a contagem, porque, né, saem os boletins das urnas e a gente precisa fazer essa contagem mesmo manual, né? Legal. Mabile, a gente agradece pela correria e você estava com outros compromissos aí, conseguiu ajustar a sua agenda para estar aqui. Agradece, parabeniza pelo processo que vocês têm conduzido. A gente tem visto tudo muito transparente, tudo publicado, tudo à disposição para as pessoas, inclusive questionarem, né? Mas estão com acesso a essas informações. E desejar uma boa sorte e deixar a palavra para você fazer um chamamento final aí para o nosso eleitor, o morador de Foz do Iguaçu, para participar dessa eleição. Tá certo. Eu que agradeço o espaço, né? Eu acho que é assim que a gente consegue alcançar a população, né? Pelos meios de comunicação que são tão importantes. Então, fazer um agradecimento geral em nome do Alexandre, né? Aqui a Rádio Clube. E chamar todos os eleitores, né? De Foz do Iguaçu, todo mundo que tiver título, né? Para comparecer no dia 6 de outubro e fazer essa votação, essa escolha, né? Participar desse processo de escolha. Porque muitas vezes a gente ouve as críticas sobre este cargo que é tão, né, importante, mas também polêmico, mas são críticas que são esvaziadas de participação do processo. Então, a gente, enquanto cidadão, não só enquanto comissão, participar desse processo é, assim, muito importante. Então, temos falado que é um trabalho de formiguinha, nós aqui trabalhando, falando sobre esse processo, mas também os ouvintes, né, que tem aí um compromisso moral de também publicizar esse processo e de repassar as informações. Então, qualquer dúvida, a comissão fica à disposição, o conselho também. E novamente agradecer o espaço e chamar vocês para a eleição no dia 6 de outubro. Marco Zero, onde tudo começa.